Boa tarde, doutora Dora. Boa Tudo bem? tarde, tudo bom, doutor Diego? Tudo bem. Bom Tá te me ver. vendo e me ouvindo bem? Perfeitamente. Que Imagem, som. ótimo. Ok. Por aí também? A minha imagem também tá ok? Tá tudo certo. Perfeito. Doutora Dora, primeiramente gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite de trazer um pouco essa exposição da sustentação oral na prática para o pessoal que está nos assistindo. Doutora Dora tem um carinho muito grande como magistrada, sempre muito solícita com a advocacia. Então é uma honra para mim dividir essa live com a doutora. Obrigada. Eu fico muito honrada pelo convite, doutor Diego. De fato, eu considero que cada um tem a sua responsabilidade na atuação, o juiz tem seu papel, o advogado tem o dele, indispensável a administração da justiça, sempre respeitei, advoguei cerca de 3 anos até de fato me decidir pela magistratura e me dedicar profundamente aos estudos necessários. Então, é um prazer muito grande nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, ter esse canal de contato, poder interagir um pouco com o doutor, com outras pessoas que foram os convidados e que estão participando dessa live. Né? Eu tenho sentido que a tecnologia, nesse momento, tem nos propiciado isso. Encurtando as distâncias, nos aproximando de pessoas com as quais a gente não está podendo conviver, nos permitindo interagir, se qualificar, estudar, assistir lives muito interessantes. Eu mesma tenho participado de outras, então agradeço a oportunidade. Imagina, doutora Dora, a gente que agradece bastante aí. Bom, já vamos começar porque tempo acho que vai ser curto pelo que a Ai, gente conversou, porque tem bastante coisa para a eu gente falo falar muito, ali. né? Se deixar, eu fico horas aqui. Ainda bem que tem Eu um também momento já. em que cai na marra, né? E o Instagram não tem perdão. Ele deu uma hora, ele Pois é. derruba mesmo. Vamos lá, vamos Bom, só para aproveitar. apresentar quem não conhece a doutora é titular da segunda vara do trabalho de Jacareí e atualmente está convocada para atuar no âmbito aí do TRT, né, doutora Dora? Até por isso, o motivo da gente trazer a sustentação, a doutora está frequentemente lá no tribunal, então acho que tem bastante conhecimento para passar para a gente. Então, se a doutora Sim, pudesse e eu resumir para a parto assim gente. do pressuposto, conhecendo o doutor, o trabalho que o doutor faz com os advogados que estão iniciando na carreira, que talvez desconheçam até a própria instituição tribunal, a sede do tribunal em Campinas. Nós somos aqui da região do Vale do Paraíba, né? Então, muitos advogados militam por aqui, mas não tiveram, às vezes, a oportunidade de comparecer à sede do tribunal, sustentar. Já ouvi levando outros advogados mais recém-ingressados na carreira, e acho isso muito válido, muito importante. E vou fazer a abordagem pensando nesse público, pensando que estamos falando, talvez, mais para advogados que desconheçam um pouco no que consiste a sustentação, tenham toda uma áurea de seriedade, importância que existe, mas que às vezes gera um certo temor. E Sim. começaria dizendo o que é a sustentação oral, né? No que exatamente a sustentação oral consiste. Ela nada mais é do que mais uma oportunidade de exercício do direito de defesa dos clientes, né? Sendo um momento de atuação do advogado bastante importante nessa defesa. Através da sustentação oral, o advogado ele tem a oportunidade de sustentar as razões do seu recurso ou contra razões apresentadas em face do recurso interposto pela parte contrária. Então, existem advogados que não são da parte recorrente, mas que se inscrevem para sustentar no tribunal suas contra-razões. E no dia em que esse julgamento é feito perante o tribunal, essa sustentação se realiza. Então, é essa oportunidade. Embora ela seja mais um momento nessa etapa da atuação do advogado na defesa do interesse do cliente, é interessante que a grande maioria dos advogados não lança a mão da sustentação oral. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a trabalhar convocada para Campinas, e na época eu não estava por tanto tempo lá como agora, nesse formato nós estamos, mas eu ia, passava 2 meses, voltava para cá. Eu, naquela época, me surpreendi com o pouco número de advogados que eu
tinha contato sempre aqui, que estavam no tribunal, que iam sustentar seus processos. E, às vezes, eu tinha até casos que tramitaram na minha vara, relevantes, interessantes, que eu acompanhava e que eu via que não tinha havido sustentação. E cheguei a conversar com alguns sobre isso. E a gente vê realmente que é um nicho pequeno de atuação. E muitos até que fazem sustentação, têm essa prática, acabam se especializando nisso, sendo até advogados que muitas vezes se voltam para fazer mais essa atuação na tribuna, sustentando recursos. E conversando com alguns advogados, doutor Diego, não sei se o doutor também já compartilhou dessas sensações, seja por colegas de escritório, ou advogados que conheçam e que participam do curso, mas as justificativas para não sustentar no tribunal eram as mais variadas, tipo, não é obrigatório, não fui contratado para isso, tenho que ir até Campinas, tem um custo que envolve ir até Campinas. Será que adianta? Acho que é meio inútil, os desembargadores já resolveram, a sessão é mera formalidade para externar o voto. Ou então, não sei se o processo é de tanta relevância, e muitas vezes se dizia, não tenho a prática, não sei, fico um pouco intimidado, não sei se eu me sairia bem. Eu acho que até alguns argumentos desse fazem um certo sentido, né? Talvez exista pertinência nessas argumentações. Mas eu acho que o advogado não pode deixar de fazer uma sustentação oral na defesa do interesse do cliente por uma questão pessoal, por uma dificuldade, por uma falta de prática, por um certo temor, ou até falar em público, na tribuna, não é exatamente como eu estou acostumado aqui na comarca onde eu estou todo dia, perante o tribunal um pouco diferente, não conheço os desembargadores. Então, acho que é um ato que acaba sendo um desafio para a carreira. Eu concordo com a doutora, é até por isso que já tive algumas vezes no gabinete que a doutora substitui lá, como a doutora disse, com alguns colegas que estavam ingressando, para exatamente mostrar que é acessível, o tribunal está lá. Nós, infelizmente, aqui por ser São José dos Campos, Jacareí, aqui estamos um pouco mais distantes, mas não é tanto assim. Não. Então, é interessante ir. Eu vejo que aqui na região, realmente, são poucos advogados que fazem. Eu vejo porque, antes dessa pandemia, eu estava indo quase que semanalmente para Campinas. Então, sempre às terças-feiras, de modo geral, eu estava lá. E era raro eu encontrar um colega daqui. Normalmente, era sempre aquele grupo lá de Campinas, que a gente fala que é os advogados de instâncias superiores, que eles só atuam mesmo no tribunal. Então, já criei alguns colegas, já estou com alguns laços de amizade, que a gente vê que a especialização deles é só lá, eles só trabalham lá. E a minha experiência, pessoalmente, tem sido positiva. No começo, eu lembro, a minha primeira, eu saí arrasado. Antes até, né, tinha ido conversar com a doutora numa audiência em Jacareí, já estava por lá, e eu saí arrasado porque eu não consegui atingir o objetivo. Mas depois eu refleti, eu consegui fazer o máximo que eu podia pelo meu cliente. Exatamente. O doutor fez o seu papel. Alcançar o objetivo, digamos, seria a etapa a ser buscada, mas nem sempre obtida. Mas não se deixou valer da sua capacidade de ir ao tribunal, da sua sensação. E eu lembro quando o doutor me perguntou como era sustentar, e eu lhe estimulei, porque realmente eu acho que os advogados precisam ser estimulados a sustentar oralmente. Essa sensação que eu disse ter tido, o doutor, quando começou a ir para Campinas, e tenho lhe visto lá realmente com bastante frequência, de não se encontrar com colegas daqui, colegas muito bons, com muita capacidade, colegas, inclusive, experientes, que, de repente, optaram por não explorar muito esse nicho. E, às vezes, quando alguém fala sobre essa questão de não tenho muita experiência, eu sempre penso assim, por que não se desafiar na carreira? Por que não buscar um melhor resultado para o seu cliente, se capacitando para isso? Buscando, inclusive, o seu próprio aprimoramento pessoal, né? Profissional e pessoal, porque eu acho que sustentar na tribuna vai nos dando segurança, uma confiança que a gente traz para a vida também. Eu penso muito o seguinte, levo isso muito para a minha vida, que
ao contrário do que as pessoas pensam, a melhor, de uma maneira geral, claro, nem todo mundo pensa assim, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas pensam que para se vencer um medo, a gente teria que ter coragem. E eu, desde muito cedo, percebi que talvez não seja exatamente isso. Eu acho que a melhor maneira de você vencer um medo é quando você busca informação a respeito daquilo que é desconhecido. Quando você busca, de fato, conhecer melhor aquilo que te traz um medo. Quando você se prepara para aquilo que você já passou a entender o que é e se torna capacitado para enfrentar. Porque quando a gente se dota de conhecimento, a gente encara esse medo dando um passo com mais confiança do que a coragem, simplesmente, de uma forma meio desmedida, pode fazer. E, portanto, com mais chances da gente obter sucesso. Então, não adianta, é o conhecimento mesmo. Se arriscar pura e simplesmente, vou lá, vou tentar fazer uma sustentação, hoje me deu uma coragem. Isso pode, inclusive, te colocar numa situação constrangedora, que até te intimide no futuro de tentar renovar essa conduta, entendeu? Então, acho que a preparação é se capacitar, entender o que foi exatamente o que o doutor fez. Me procurou, acho que o doutor chegou a comentar um pouco sobre o que tinha naquele caso, que lhe fazia acreditar que merecia, e eu lembro que eu entendi que era um caso que tinha uma questão envolvida importante de ser pontuada da tribuna, e falei, doutor, se prepara. Estuda o processo, se prepara para isso, né? Porque para fazer uma boa sustentação, a gente tem que vencer o medo de falar em público, que isso, de uma maneira geral, os advogados não têm muito esse medo de falar em público. O que não significa que, numa hora, possa dar uma sensação de um pouco de ansiedade, gaguejar no início, isso é importante. Mas o advogado já não tem muito essa barreira do se expor em público, porque ele vive isso no seu métier, nas audiências, no dia a dia. Mas ele deve conhecer profundamente o caso, o processo, ter a clareza dos argumentos que ele vai precisar expor da tribuna para fazer um bom trabalho, né? Sim. Doutora Dora, eu também vejo assim na questão de audiência, se a gente já vai para uma audiência, às vezes precisa ser feita uma réplica oral, umas razões finais orais, para mim é o mesmo princípio. Se você está preparado para fazer umas razões finais orais, uma réplica oral, nada mais você vai estar também preparado de fazer uma sustentação, porque para você fazer um ato desse oral, você tem que ter estudado o processo, você tem que ter o conhecimento. E não dá para fazer uma sustentação sem ter o conhecimento. Eu me lembro só um detalhe, doutora Dora, eu me lembro que uma das primeiras que eu fiz era com um desembargador, e eu lembro que ele até corrigiu o número de folhas em que uma colega, na hora que estava sustentando, falou que o documento estava em folhas tal, e na verdade estava em outras folhas. Então, assim, para a gente ver que não necessariamente o magistrado, o desembargador, os juízes, quando não estão olhando para a gente na tribuna, não é que eles não estão prestando atenção. Pelo contrário, estão olhando o processo lá no computador e vendo nos detalhes mesmo. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu acho que assim, o advogado ele tem que se preparar bem para todos os atos de maior relevância no processo. Então, quem vai ajuizar uma ação tem que fazer uma boa entrevista com o cliente, tem que ver que documentos ele possui, se tem pertinência aquilo que ele está falando, tem que estudar na legislação, na jurisprudência, nas súmulas, nas OJs, o embasamento, a tese que vai ser ventilada na peça, tem que ver com o cliente se ele de fato tem testemunha, se é um aspecto fático que um documento não prova, para reforçar aquilo, para corroborar aquilo depois numa audiência. Tem que avaliar matematicamente as pretensões para estar bem preparado para um acordo, uma tentativa de acordo, um momento muito importante no processo de trabalho. Quem vai fazer uma defesa igualmente tem que ir nos setores, buscar informação, no RH da empresa, pegar os documentos, e geralmente é a empresa que detém, né? Sim. A maior parte dos documentos importantes para instruir o processo. Então, todas essas atuações, sem um bom preparo prévio, sem um bom estudo do processo, elas, de uma maneira geral, estarão meio fadadas ao insucesso. A sustentação oral é mais um desses momentos, né? Doutora, pelo que a gente conversou, acho que muita gente já vai se animar aí e talvez começar a se aventurar. Mas na visão da doutora, como magistrada, a doutora entende ser viável a sustentação em todos os casos?
Qual que é a visão da doutora? Eu acho que não tem sentido qualquer processo receber uma sustentação oral no tribunal. Existem processos que são de matéria de direito, matérias muito repetitivas, que a Câmara já julga regularmente, temas pacificados na doutrina, na jurisprudência, casos de menor complexidade, né? Até porque a sustentação, por se dar a princípio, né, da forma presencial, como nós vivíamos até algum tempo atrás, na sede do tribunal em Campinas, isso envolve, geralmente, um deslocamento do advogado, se ele mesmo quiser fazer a sustentação e não subestabelecer para um outro de Campinas, como existem vários, muito bons, inclusive, que trabalhariam só nesse momento. Então, eu acho que o cabimento da sustentação oral ele também deve ser muito bem avaliado pelo advogado. Tá? O interesse do cliente deve vir em primeiro lugar. E eu acho que existem casos mais relevantes, de maior complexidade, processos em que o advogado acredita que houve alguma injustiça praticada na decisão de primeiro grau, que ele não se convenceu, que ele ficou realmente assim querendo muito defender, reiterar a defesa do seu posicionamento e verificar a possibilidade de reverter aquela decisão no tribunal. Processos que envolvam discussões jurídicas bastante assim atuais, e a gente tem tido isso de monte, desde a reforma trabalhista, até pela aplicabilidade, muitos institutos passaram a ser tratados de forma diferente, a jurisprudência ainda está se sedimentando a respeito disso. Então, acho que em casos assim, a sustentação deve ser utilizada. Casos que envolvam valores elevados, processos de doença, acidentes com mortes, valores de indenizações relevantes, processos que gerem muitas vezes um impacto forte na vida do cliente, seja ele uma pessoa física, seja na empresa, um processo que seja importante como um precedente também de algo que pode vir a ser reiterado ali naquele local, naquela empresa, com outros empregados, na localidade, acho que é importante. Sim. Doutor, eu tenho, no escritório, nós fazemos 2 critérios, um objetivo e um subjetivo. O objetivo que nós utilizamos lá é realmente ver a matéria, ver a relevância da matéria e também, querendo ou não, fazer um custo aí, se vale esse deslocamento, o tempo que vai ficar. Por exemplo, se a gente for discutir de uma ação inteira o valor de uma multa do 477, talvez não seria viável ir lá Exatamente. discutir somente isso. Mas, fugindo um pouco dessa parte só dos custos, um outro critério que eu acho que fica a dica para os colegas, um critério subjetivo, seria exatamente aquele sentimento que eu tive. Você está com um caso em que você não conseguiu se satisfazer da decisão e você enxerga a necessidade de ir fazer, tem que fazer. Aqueles casos que tipo tiram o sono, né? Não sono. Porque depois você consegue chegar para o seu cliente e ainda com que uma decisão desfavorável, mas você consegue demonstrar para ele, olha, eu fiz, eu fui. Exatamente. E eu consigo fazer muito bem essa diferença. Alguns casos não são, já fui lá sustentar casos que não são de grande monta, mas às vezes uns danos morais, algo que não é tão grande, mas a situação fática me fez ir, porque eu precisava ir. E depois, mesmo não tendo obtido o êxito desejado, eu consegui chegar para o cliente e falar, olha, realmente, nós passamos por todas as instâncias, eu fiz o que eu podia, mas, infelizmente, não deu certo. Então, essa tranquilidade pro advogado também é interessante, porque nós, por si só, já somos inquietos. A gente já não consegue ficar... Fundamental. É a certeza, a convicção do dever cumprido. Exato. Eu fiz o que estava ao meu alcance na defesa da tese que eu tenho, na defesa do interesse do meu cliente, eu chamei atenção para esse ponto, infelizmente eu não tive êxito, ou tive, né? A gente vê muitos êxitos em sustentações, pretendo tratar disso um pouco mais à frente, falando do poder da sustentação, mas eu acho que é aquilo que eu comentei, não se deve deixar de fazer pela inexperiência, sentir o que é para fazer, se capacita e faz. Ou então contrata um advogado que possa fazê-lo, porque de fato existe isso. Existe um grupo que são ali da região, isso realmente facilita, e que acabaram que, por começarem a fazer muitas sustentações, se tornaram, digamos, até conhecidos no meio como advogados que estão ali a serviço disso. Eles não atuaram na fase de conhecimento, eles não participaram das audiências, eles não
falaram em réplica, eles não formularam o recurso e nem apresentaram as contra-razões, eles simplesmente se propuseram a sustentar oralmente e, claro, se prepararam muito para isso e fazem daquele momento, né, o máximo que eles podem na defesa do interesse do cliente que os contratou, né? Sobre quando usar a sustentação oral, é importante lembrar que os casos que comportam sustentação oral estão regulamentados, né? Então, existe no CPC, até deixei aberto aqui do lado, é o artigo 937 do CPC. Acho que nem preciso lê-lo, porque é só depois recorrer à lei, mas ele prevê tanto as situações recursais como os casos de competência originária dos tribunais em que há a possibilidade de se fazer uma sustentação oral. Os regimentos internos dos tribunais também costumam tratar a respeito. Aliás, é importantíssimo para o advogado que pretende sustentar. Aqui eu estou falando do meu tribunal, o TRT da 15ª Região, a regulamentação a respeito está do 130 e pouco, 134, principalmente 135 do regimento interno, mas todos os tribunais possuem o seu próprio regimento interno e é fundamental que o advogado conheça o regimento interno, leia o regimento interno, justamente para entender quando cabe, como cabe, o que fazer, né? Então, ele tem que conhecer o caminho a ser percorrido até para requerer a sustentação oral, a inscrição para a sustentação oral. Existe todo um procedimento, né, também que envolve isso e que é mais conhecido por quem milita, digamos, nesse momento processual. Então, é muito importante ler o regimento interno, ver como o tribunal lida com essa matéria, pode consultar a secretaria da turma para a qual o processo foi distribuído. Geralmente, as equipes das secretarias estão muito aptas a tirar qualquer dúvida dos advogados, entendem a situação dos novatos, né? Todo mundo começou um dia, né? Sim, a gente precisa saber como e ser instruído, né? E buscar essa instrução, buscar o conhecimento. E, doutora, a importância do regimento, eu vejo porque, como a doutora pontuou, a questão da inscrição, né? Nas sessões presenciais, antigamente você deveria fazer a inscrição até às 18 horas, mas o TRT, o nosso da 15ª Região, alterou seu regimento recentemente. Então, foi em outubro de 2019, houve uma mudança sobre essa questão do horário limite da inscrição. Sim, ao que me parece, o tribunal começou a ir na linha do que a jurisprudência do TST estava decidindo, que não havia necessidade da inscrição prévia, né? Antigamente tinha necessidade, então teve muita discussão, mas tudo isso estava no regimento. E agora o regimento, ele com a alteração, não é mais necessário, você pode fazer a inscrição até o momento de iniciar a sessão, porém, uma dica prática para os advogados é no sentido de que você pode fazer a sustentação, a sua inscrição lá no momento, só que você vai para o final da fila. Exatamente. Então, todos aqueles e o tempo advogados... que dura uma sessão de sustentações pode ser longo. Pode ser longo. Eu já cheguei a passar o dia lá, doutor, com certeza, mas eu já cheguei para a sessão de 9h30 da manhã, 9 horas, e até 2, 3 horas da tarde, tranquilamente. Então, essas questões têm que ser lidas no regimento, porque o advogado, a dica que eu dou para quem está nos assistindo, quando receber a notificação, já busque fazer a sua inscrição. Não deixe para fazer 1, 2 dias antes, porque até internamente tem a ordem de inscrição. Então, nós temos duas situações. Aqueles que se inscrevem antecipadamente, aí vindo para a parte presencial, aquele que se inscreve antecipadamente, ele tem que buscar fazer o mais rápido para ele entrar numa fila, buscar lá no começo. Aquele que deixa para fazer no dia, esse já automaticamente vai para o final da fila. Isso a gente só encontra no regimento. E tem um detalhe, tudo que o doutor falou, eu estou com o regimento aberto aqui, isso está inserido no artigo 135, principalmente a questão do horário, é o artigo 135, parágrafo 1º, a possibilidade da inscrição ser aceita até o início da sessão, isso é bem importante, até a abertura da sessão. A sessão começou às 9
horas, não dá para chegar lá às 10h40 e querer se inscrever para sustentação. Então, tem que ler e entender bem o regimento. Artigo 135, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O parágrafo 3º do 135 define em quais recursos não cabe sustentação oral. Então, realmente, e o regimento está no site. É facilmente acessado pelo site do tribunal. Ele tem todo um índice que facilita a identificação das páginas em que o tema que se procura pode ser encontrado. Então, é realmente se debruçar, estudar e se preparar. Esse aspecto da inscrição é muito importante. O site também contém um ícone para que a inscrição seja feita pelo sistema. E essa inscrição pelo sistema ela é muito boa, ela é muito segura. Ela garante a sua ordem de inscrição. Então, permite que o advogado que for mais diligente, logo após a publicação no Diário da Pauta, né? Porque a inscrição ela decorre disso, de se tomar conhecimento de quais processos foram pautados, o advogado identifica que um dos seus processos está ali naquela pauta e, a partir dali, ele já pode começar a se inscrever. Fazendo a inscrição pelo site do tribunal, essa inscrição fica registrada no sistema e esse sistema ele já gera uma relação que é essa relação das inscrições, da ordem de inscrições. Relação essa que será respeitada no dia da sessão. Talvez possa ter algum aspecto de preferência que modifique um pouco a ordem, mas isso é muito pontual. Então, essa inscrição prévia ela é fundamental até para uma organização da própria sessão, da própria secretaria, porque precisamos ver se o advogado que se inscreveu está, de fato, com a representação processual regularizada no processo. Fazer a inscrição com atenção também é muito importante, colocando os dados do advogado que irá sustentar, porque não necessariamente quem faz a inscrição é quem irá sustentar. Eu posso fazer a inscrição, mas dizer que quem irá sustentar é B, e eu tenho que deixar patente ali qual o nome do advogado que vai sustentar, deixar um contato válido, um contato eficaz para uma comunicação caso haja uma necessidade, a saída do processo da pauta. Então, esse é um momento que eu acho que também exige uma atenção dos advogados. Sim. Existem alguns meios de fazer essa inscrição. Não é só pelo site, pelo sistema. Pode-se fazer por e-mail, pode-se fazer por uma petição. Mas se eu fosse dar uma orientação, eu diria, faça pelo sistema. Porque o sistema gera essa segurança. Esse sistema permite já a inserção daquela inscrição na ordem que será a ordem mestra, digamos assim, que a secretaria vai seguir. Sustentações outras, pedidas por telefone, pedidas por petição, acabam sim sendo inscritas, mas exigem elaboração de, digamos, uma relação paralela, envolve um funcionário apenas para isso. E eu até agora fazendo um pouco a defesa da instituição, com essa escassez de força de trabalho, a inscrição pelo sistema ela realmente é a melhor. Sim, mas doutor, até o pessoal do próprio tribunal teve uma vez que o sistema não ia de jeito nenhum e eu liguei lá e para você ver, para a doutora ver que até os próprios servidores do tribunal tentaram me ajudar a fazer pelo sistema e não fazer pelo telefone, porque sabia que se eu fizesse, eu estava antecipado, se eu fizesse pelo telefone, eu ia para o final da lista. Pois então, essas dicas que a gente está abordando aí na live, não tem livro, não tem enregimento, vamos dizer assim, né? É só o do dia a dia mesmo, é quem está na vivência. Então, eu também sugiro, como advogado, faça a inscrição pelo site. A chance de você estar ali no começo é bem grande, e isso vai refletir no seu dia, né? Você chegar lá e você ser o final da lista, infelizmente. O que não é de todo ruim também, viu, doutora Dora? Porque eu posso te dizer uma coisa. Quando eu comecei aí a fazer as sustentações, eu tenho tudo anotado aqui. Eu fiz 50 e poucas sustentações, tenho 50 e poucas. E desde que eu comecei aí, tudo na minha advocacia mudou. Mudou a minha visão de audiência, porque você já vem com o entendimento do tribunal. Você se prepara melhor pensando... A minha sentença mudou muito depois que eu comecei a trabalhar no tribunal. Porque eu sabia do que no tribunal era importante que tivesse na minha sentença para ajudar até na revisão dela.
Eu brinco muito sobre isso quando eu falo para alguém sobre a minha formação nesses últimos... Tem mais ou menos, eu acho que uns 11, 12 anos que eu comecei a substituir o tribunal, que para mim, além de oxigenar muito as ideias, conhecer outras teses, ter a chance de analisar processos de rural, por exemplo, que aqui na nossa região tão industrializada praticamente não existe, além de todo esse leque de matérias que se abriu para mim, eu consegui entender melhor a minha própria sentença, avaliando as sentenças dos colegas, inclusive puxando para mim coisas interessantes que eu via colegas fazerem, falando, poxa, isso é bom ter, poxa, isso me ajudou nisso. Como é importante colocar, de repente, essa impressão de algo que aconteceu na audiência, que nós, no colegiado, não vemos as partes, nós não estivemos no momento da colheita da prova, e tem muito colega que, às vezes, municia a ata de audiência com essas informações, e elas são ótimas. Aliás, isso já interferiu na definição de valores de indenização de dano para mim. E situações que às vezes acontecem na audiência, que se a gente for apenas transcrever o que foi dito, narrado ou ser perguntado, a gente não consegue remeter para o tribunal a exata dimensão do que aconteceu naquele momento. Então, eu tenho a certeza que a sensação que eu tive também vivendo essa experiência, todo advogado que começa a sustentar no tribunal passa a ter e, como consequência, melhora a sua atuação no primeiro. Melhora. Eu tive teses. Sempre quando eu vou falar, por exemplo, de preparação para audiência trabalhista para os jovens advogados, eu falo, você chegou lá no fórum, vai fazer sua audiência, já conversou com o cliente, vai para dentro da sala de audiência e fica assistindo a outras audiências. E no tribunal não é diferente. Então, assim, se a sessão está marcada para o período da tarde, 13h30, o que você vai fazer, o jovem advogado? Vai chegar cedo, vai tentar pegar uma turma que já tem a sessão de manhã, e ali você vai se ambientalizando, você vai vendo como que os advogados ali, vão falando. Até o seu próprio temor já vai se minimizando. Já vai diminuindo. Você vai vendo, de repente, um outro advogado pouco experiente, que se apresentou, às vezes, até dessa forma, e eu acho isso bem interessante. Tem vários advogados que vão para a tribuna e a primeira coisa que eles falam, excelências, eu estou um pouco nervoso, hoje é minha primeira sustentação. E olha, nas câmaras, e aliás, assim, eu estou falando muito hoje em razão da segunda Câmara, que é onde eu tenho trabalhado, mas eu já passei por mais umas 6 ou 7 câmaras do tribunal além dessa, e posso dizer que sempre os desembargadores levam isso muito em consideração, tecem palavras de estímulo para o advogado, né? No final fazem algum comentário elogioso, no sentido mesmo de estimular, né? De estimular essa atuação. Então é até legal se apresentar como alguém inexperiente que está começando nessa fase. E teve um desembargador, pegando nessa linha, doutora Dora, eu não lembro o nome, que ele disse uma vez para uma advogada que começou exatamente assim, excelências, eu peço vênia, porque é a minha primeira sustentação, então qualquer lapso pode acontecer. E quando ela terminou a sustentação, ele falou assim, sabe o que é mais engraçado para mim? Que todos que falam que é a primeira vez, depois da sustentação, não parece que é a primeira vez. Que a pessoa acha que ela vai tão preparada que se ela não falasse que era a primeira vez, o desembargador ou o juiz convocado não saberia dizer, talvez, que era a primeira vez. Talvez reconhecendo que é a primeira vez e que você não tem experiência, Perfeito. Você já está dando a noção para todos de que pode haver um problema e que você pode não ter aquele desempenho que talvez você almejasse, mas que isso decorre da sua inexperiência. E isso, às vezes, talvez te desarme um pouco mais, te deixe mais tranquilo para desenvolver seu trabalho ali. E passa tão rápido, né? No caso do nosso tribunal, da 15ª Região, são 10 minutos regimentais, isso também é muito importante ver no regimento. São 10 minutos. Eu acho, assim, 10 minutos, quando a gente põe no relógio e fica esperando passar, um tempo longo. Mas é incrível como nas sustentações passa muito rápido. E eu cheguei a fazer sustentação oral antes de entrar para a magistratura, e para mim parecia que era assim, a sensação era de que eram 5 minutos, 3 minutos. Era pouco, eu sempre gostei de falar muito. Eu, aliás, brinco que quem vai começar treina, viu? Treina na frente do espelho, pega um cronômetro, porque uma das coisas para mim, que até hoje eu tenho bastante atenção e me policio, é a administração daquele tempo. Administrar o meu raciocínio durante aquele tempo. E isso na sustentação oral é fundamental, porque às vezes o recurso tem muitos temas.
tem muitos aspectos que o advogado quer tratar, e ele tem que entender qual que ele deve dar mais ênfase, sobre qual tema ele se debruça mais, e às vezes ele se empolga, né, no afã daquele momento, na emoção daquele momento, e pode perder essa administração do tempo e acabar não podendo defender argumentos fortes, importantes em relação a algumas matérias, né? Sim, perfeito. E vamos falar um pouco das sessões de videoconferência que estão acontecendo a partir, infelizmente, desse momento difícil que todos estamos vivendo por causa do Covid-19. Essa semana, eu e o doutor Diego estivemos juntos numa da segunda Câmara, né? O doutor não sustentou em processos da minha relatoria, mas eu estava lá. Né? E eu acho legal a gente tratar um pouquinho disso. Eu agora acabei de ver aqui que, pela minha marcação de tempo, a gente já chegou em 30 minutos. Sim. E eu nem comecei a falar tudo o que eu queria, mas sobre as sessões de julgamento nessa fase, é muito importante para quem está, inclusive, já milita, entender que elas estão acontecendo de formas diferentes, inclusive, né? O CNJ, o CSJT, o TRT editaram inúmeras portarias, atos. Está até difícil se manter atualizado no momento, diante de tantos normativos que têm saído regulamentando essas questões do atendimento, dos prazos e tudo. Mas no nosso tribunal, na 15ª Região, eu chamaria atenção para a portaria conjunta, que é uma portaria da vice-presidência administrativa, judicial e da corregedoria, que é a 4 de 2020, e que foi ela que regulamentou a realização dessas sessões por videoconferência nos órgãos colegiados do tribunal, ou seja, nas câmaras e nas sessões especializadas, né? Então, também tem o pleno, mas basicamente para a atuação dos advogados no dia a dia são as sessões especializadas que podem julgar mandados de segurança, dissídios coletivos, ações rescisórias e as câmaras com a competência recursal. E por conta dessa portaria, as sessões estão podendo acontecer de duas formas. Aquela virtual, que a Câmara realiza, mas não é exatamente uma videoconferência, uma sessão utilizando um meio telemático de reunião. Ela é uma sessão preparada, publica-se no edital, que ela é uma sessão virtual, os processos estão ali todos relacionados. Se nessa sessão virtual houver um interesse do advogado em sustentar, ele tem que se inscrever, e inclusive pode até fazer um alerta de que pretende, de fato, sustentar ou numa de videoconferência ou numa presencial, porque na sessão virtual não há sustentação. Portanto, os processos que estão na pauta da sessão virtual em que há a inscrição para sustentação, eles são retirados da pauta e aguardam a inclusão de uma pauta futura. Se houver uma manifestação de que há um interesse de inclusão numa de videoconferência, e as câmaras já vêm as realizando, esse processo pode ser inserido numa de videoconferência. E, de fato, a gente não consegue vislumbrar quando voltaremos a ter as sessões presenciais. Então, eu acho que começar a se preparar no escritório com alguma tecnologia para participar das sessões por videoconferência me parece importantíssimo. Sim. E nas sessões por videoconferência, também é possível, sabendo que seu processo foi incluído, até requerer que não fique na pauta, porque há uma intenção de fazer uma sustentação oral presencial. A gente sabe que nem todo mundo tem destreza com a tecnologia, tem uma estrutura tecnológica que lhe dê esse amparo, tem uma internet com uma banda boa. Aliás, assim, as câmaras, as secretarias das turmas têm municiado os advogados, basta mandar um e-mail com todo o arsenal, digamos, tecnológico que é necessário, desde programa, desde tipo de internet, como fazer num tablet, num celular, num computador. E o pessoal da área técnica do tribunal, isso eu acredito que o doutor talvez possa falar, eu sei que eles estão disponíveis para os advogados para dar uma certa até assessoria quanto a isso, e no dia da sessão, além de participarem da sessão para auxiliar em qualquer problema que possa haver, de conexão, de operacionalização da sessão, eles antes da sessão já estão disponíveis para auxiliar os advogados no ingresso das salas, né?
Não é Sim, isso, doutor? O perfeito. doutor já participou, acho que, de mais de uma Já, sessão e pode confirmar aí a informação que eu estou dando, sim. né? E é até legal, doutora, tocar nesse ponto, até para a gente tranquilizar os advogados que estão assistindo. Hoje, inclusive, eu conversei com uma advogada que estava com bastante dúvida, ela tem uma sessão na terça, e eu a tranquilizei. Tá, tá tudo certo, tá fluindo bem. O tribunal, na hora que manda o e-mail confirmando, te enviando o convite da sessão, já se coloca à disposição 30 minutos antes. Então, tá lá no e-mail, você pode acessar 30 minutos antes. Na minha primeira, eu fiz isso. Então, Isso. os servidores que estão lá, os secretários da Câmara, né? Eles já vão te recebendo. Aí é legal que você já vai. Tudo que a Você gente faz um fazia no teste de presencial som, de áudio, né? e De quando você imagem. entra no começo, como tem pouca gente, então quem tem um pouco mais de receio, alguma coisa, você aproveita que tem pouca gente. Eu desliguei meu microfone e falei, olha, era a Cíntia, no caso, falei, Cíntia, tá ouvindo? Meu som tá bom? Minha imagem tá ok? Aí ela, não, tá tudo certo. Então, assim, já fiquei tranquilo que quando eu fosse habilitar o microfone, eu estaria pronto para falar. Então, assim, o tribunal tá dando esses 30 minutos anteriores de suporte, mas é interessante esse ponto que a doutora levantou também de o advogado, se não tiver as condições técnicas necessárias, de peticionar. Porque, infelizmente, mas é uma realidade da advocacia, e nós, infelizmente, temos colegas que não têm as condições como a doutora contou, de ter uma internet de ponta, e essa pessoa vai ficar prejudicada. Então, é legal ver que, pelo menos na segunda Câmara, onde eu também tive o contato, estão aceitando, redesignando as sessões, porque é uma realidade, ela está aí. Então, É. o que nós temos que fazer é nos preparar para enfrentá-la, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aos É uma poucos. situação excepcional, atual, mas cujo tempo que perdurará nós desconhecemos. Nós Então, de conhecemos. fato, aqueles que podem e têm condições de se adaptar a isso devem fazer realmente, precisa se instruir um pouco, se informar. Eu mesma, quando começou com esse negócio de reunião, tive alguma dificuldade, porque não sou nem um pouco tecnológica, tive que criar uma conta no Instagram para estar nessa live, porque não tinha Instagram. Nunca tive Orkut nem Face, se bem que agora eu estou até gostando de estar no Instagram. Dei uma navegada, vi muita coisa interessante por Ah, lá. legal. Mas, como a gente não tem uma previsibilidade de quanto tempo perdura isso, e eu acho que há processos em que existe uma urgência, e isso realmente também não pode ser deixado de lado, os advogados devem ficar atentos à necessidade de se adequar. O tribunal já se adequou, está dando todo o suporte técnico para isso, né? Façam uso disso. Às vezes, no primeiro dia pode ter uma dúvida, não conseguir entrar, aí entra em contato, pede para que seja retirado da pauta, tenta novamente, até a dificuldade ir se dissipando. Um ponto Sim. importante que eu queria comentar, doutor Diego, fundamental, aliás, nós falamos há pouco, lendo o regimento interno que está aberto aqui, ao meu lado, na outra tela, que a inscrição, por causa até de uma alteração regimental do final do ano passado, pode ser feita até a abertura da sessão. Nas sessões de videoconferência, isso foi relativizado. Para as sessões de videoconferência, está sendo necessária a inscrição até às 18 horas do dia anterior. Isso está na portaria conjunta que eu mencionei, a número 4 de 2020, e é muito fácil de compreender o porquê disso. A sessão de videoconferência ela é uma sala especial criada. Os advogados inscritos precisam receber um convite, que é um link similar ao link que o doutor mandou para mim. Então, exige um trabalho preparatório para essa sessão, diferente do que simplesmente a sessão começa às 9, cheguei 8h50 no tribunal e estou dizendo que vou me inscrever para sustentar. Perfeito, o doutor vai esperar todo mundo, tá? Mas vai poder sustentar ao final. Nessa sessão não dá, porque não se entra nela para na abertura dizer, oi, quero me inscrever para hoje. Então é importante, Sim. nesta fase, ficar atento a esse detalhe. Perfeito. Bom, bem pontuado, doutora. Realmente, como eu acabo na prática já fazendo a minha inscrição, então eu acabo que eu não me preocupo muito com a inscrição do dia, né? Porque eu já vou tentando me precaver. Mas muito bem pontuado. Então, fica a dica para os colegas advogados que estão assistindo, né? Primeiro, a gente já disse, já deu a dica aqui. Faça antes para que você não demore, porque mesmo nas virtuais existe a mesma lista de ordem de inscrição.
Então, você que já quer fazer a inscrição, ficar livre e fazer outras atividades, já se inscreva logo no começo. Mas tem esse detalhe pontuado pela doutora. Doutora, eu queria puxar um assunto, porque acho que é do que a gente conversou aí antes da live. Se a doutora tem alguma dica como magistrada da postura em tribuna, ainda que virtualmente, né? Mas da postura do advogado, da questão da fala, da entonação, porque essa é a dica do dia a dia. O advogado quer saber como chegar lá e se portar. Eu posso falar depois da visão do advogado, mas eu gostaria de ouvir como que o magistrado recebe isso. Como que chega a Sim, informação. isso é importantíssimo, porque isso, na verdade, é a sustentação oral em si, é ela acontecendo, né? Nesse ambiente virtual, um aspecto muito importante, até para a organização do ambiente, é manter o microfone fechado e só abri-lo na hora de se manifestar, para evitar a microfonia, interferências de som, né? Mas eu acho até mais simples fazer uma sustentação por videoconferência do que no tribunal. No tribunal tem toda uma formalidade, digamos assim, um ritual que envolve o ato. Por exemplo, se veste uma beca, que está lá disponível, o advogado nem precisa ter a sua, toda sessão, toda sala de sessão tem as becas disponíveis para o advogado. Então, ele se paramenta, ele coloca a beca, se dirige para a tribuna, é ali, é no meio da sala, na frente do colegiado que está formado. É importante nessa hora, quando é dada a palavra a ele se dirigir de uma forma educada, cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimentar os demais juízes ou desembargadores que compõem aquele colegiado, se dirigir ao representante do Ministério Público, sempre há um representante do Ministério Público nas sessões do tribunal, direcionar um elogio, não, um cumprimento aos servidores, aos seus colegas, ao colega ex-adverso da outra parte que eventualmente vai também fazer uso da palavra e sustentar. Então, assim, esse cumprimento inicial é educado, é importante. Não precisa ser muito efusivo, acho que não é interessante ficar demonstrando intimidades. É interessante falar, como o doutor já falou, doutora Dora, fico muito contente de encontrá-la aqui, doutora Dora, titular da segunda vara, porque sim, fizemos audiências muitas vezes juntos, então falar uma referência, isso não é um problema, mas tem que saber dosar esse tipo também de abordagem, né? Ela não é mal vista, mas ela precisa ser muito bem dosada. Eu acho que a linguagem a ser usada durante a sustentação, uma linguagem objetiva, clara, polida, o tom de voz deve ser o mais natural possível. A sala é dotada de sistema de som, o advogado fala no microfone, portanto, ele não precisa gritar, ele não precisa se exacerbar nas suas manifestações, porque, inclusive, vai incomodar e vão acabar acarretando que lhe peçam que fale num tom de voz mais baixo, porque se todos forem usar um tom de voz assim, a gente vai começar a ter que usar protetor auricular na sessão, né? Então, já existe um sistema de som ali para lhe permitir fazer uso da palavra num tom de voz normal. Uma coisa que eu também sinto bastante assim, quando acontece, às vezes me desagrada, é evitar usar gestos muito exagerados, querer simular imagens que podem ter acontecido, principalmente quando isso cai no caricato. Eu acho que ali na sessão, dosar muito o tom, a entonação, o tipo de palavra que vai ser usada é importantíssimo. O advogado deve evitar também, por mais que ele esteja se insurgindo muitas vezes contra uma decisão, fazer uma crítica muito veemente à atuação do juiz do primeiro grau, à atuação de advogado. Às vezes eu vejo, já vi isso, advogado que foi contratado para sustentar e durante a sustentação faz uma crítica à atuação do advogado que agiu da fase de conhecimento, da produção da prova, ou que na audiência deixou de requerer alguma coisa, mas que fica até estranho, é advogado do próprio cliente dele, e ele acabou tecendo uma crítica. Então tem que ter muito cuidado com isso, evitar ser ofensivo. E olha, eu vou falar uma coisa que eu estou falando por mim, tá? Eu, doutora Dora Rossi Góes Sanches, não gosto da expressão juiz de piso. Vejo que, às vezes, alguns advogados a utilizam e sempre eu fiquei... Por
que é juiz de piso? De onde vem juiz de piso? Tem um piso, tem um térreo, tem um sobrepiso, tem uma cobertura. Fica parecendo que quer dar uma diferenciação escalonária entre o juiz que atuou no primeiro grau e nós que estamos ali, ou o colegiado que está no segundo grau de jurisdição. Então, essa expressão juiz de piso, eu, por exemplo, critico, acho desnecessária e já vi outros colegas comentarem a respeito, e ela não é tão incomum de ser usada. Então, uma dica que eu diria é justamente isso. Defenda bem seus argumentos, se prepare para isso, reestude o processo. Conheça tudo o que aconteceu no processo. Relembre das provas, relembre do laudo, relembre dos esclarecimentos prestados pelo perito, estude a sentença, estude bem o seu recurso. Aliás, é muito importante, a sustentação oral ela é relacionada ao recurso. Não se pode, na sustentação oral, querer trazer fatos novos, teses novas, requerimentos novos, pedidos novos, argumentos. Sim. A sustentação oral, ela necessariamente ela deve ser um rememorar e um apontamento daquilo que já está no recurso. Né? Perfeito. Então, assim, eu acho que é muito importante esse estudo, essa preparação prévia que a gente já nessa live, em outro momento, apontou o quanto importante é em todos os momentos. Outra coisa que eu sugeriria, evitar ler. Eu sei que, às vezes, para o iniciante, levar um texto, fazer aquela leitura, pode ser a forma que ele inicialmente vislumbra de fazer a sustentação. Mas eu acho que ele deveria focar naquilo que eu falei: conhecimento, preparação, serenidade, humildade de reconhecer que está começando e tentar fazer pela oratória, apresentando os seus argumentos, porque isso prende mais a nossa atenção. É impressionante como a leitura ela chega num ponto que parece que a gente desconectou. Fica cansativo. Assim, parece que... Não que a gente não esteja mais ouvindo, mas não prende quando a gente vislumbra que aquele advogado está seguro, ele está falando, ele está expondo, ele está desenvolvendo um raciocínio sem precisar ler. É claro que pequenas anotações, tá? Eu vejo que alguns advogados, às vezes, vão com um tablet, com alguns apontamentos. Isso pode ser bom. Isso talvez seja até muito bom, para não se perder na questão da administração do tempo, para não esquecer de falar alguma coisa. Mas uma coisa é recorrer a notas, a apontamentos, outra coisa é ler um texto. E é interessante que, quando se lê o texto, parece para a gente, às vezes, que ele não foi nem o autor do texto. Até a entonação, às vezes, não é a mais adequada para permitir a melhor compreensão. É interessante isso. E acaba passando uma impressão de que aquele advogado nem está tão envolvido com aquele processo ali. Nem conhece tanto o processo, nem detém tanta importância, nem detém tanta informação sobre o processo. E vamos lembrar, a oralidade é um dos princípios que norteia o processo do trabalho. E ela é exercida plenamente nesse momento. É um momento de defesa oral da sua posição, né? Então, se tiver anotações, use-as como um suporte, tá? E o momento também da sustentação é legal começar fazendo um resumo do que o recurso traz, depois ir pontuando item por item, chamando a atenção dos magistrados para documentos, para aspectos importantes, relevantes para que aquela sua tese seja defendida, né? Eu diria também que até a leitura de trechos de processo, de depoimento, também pode ser dispensado, até porque nós, e o doutor fez referência a algum desembargador ter comentado que a folha referida pelo advogado não era correta, talvez porque isso. Nós estamos olhando o seu processo no momento em que você está sustentando. Não se iludam. A gente tem o processo aberto, a gente vai no laudo, a gente vai na ata de audiência, a gente volta na sentença, falou alguma coisa que não está no voto, a gente fala, será que ele está inovando? A gente abre o recurso, repassa o recurso. Então, assim, simultaneamente a sustentação, nós estamos ali, vendo tudo. Por isso também, outra coisa fundamental, sejam coerentes com a história do processo. É muito importante essa honestidade com a história do processo. Não tentem, naquele momento, achar que algum desvirtuamento do que aconteceu vai fazer com que
julgamento mude em prol da sua tese, porque nós vamos checar isso. E se não for durante a sessão, porque nem sempre durante a sessão isso é possível, isso vai ser depois. Porque acendeu uma luz, surgiu uma dúvida, veio da tribuna algum argumento que de repente no voto não foi falado ou não está bem tratado, na segunda Câmara, aliás, acho que todas as câmaras que eu passei nisso, olha, eu tenho bastante orgulho do TRT da 15ª Região, porque eu vejo um trabalho muito criterioso ser feito lá. O processo vai ser retirado da pauta, ou um desembargador vai pedir vista. O doutor viu na sessão comigo, eu acho que o doutor estava, no caso do banco. Eu ia falar exatamente isso. E eu pedi para... Disse que eu queria olhar o processo, acabou que o doutor Canicoba pediu vista. Eu já olhei o processo, até porque os memoriais foram apresentados pela advogada 2 horas antes da sessão, e eu realmente não tinha olhado os memoriais dela, mas tinha olhado os do banco, que tinham sido apresentados um dia antes. E se a gente tivesse tempo, que eu acho que não vai ter, eu falaria um pouquinho sobre memoriais, que eu acho legal também. Mas vamos continuar aqui na sustentação, depois a gente pensa no que a gente faz. Mas essa coerência, essa pertinência da sustentação com o que tem no processo, olha, doutor Diego, se tivesse alguma coisa que eu poderia dizer que eu acho muito importante, é isso. Sabe por quê? Porque não adianta o advogado, por causa da empolgação do momento, pela sua natural parcialidade, querer alterar algum aspecto fático do processo. Isso vai chamar a atenção do julgador para aquele ponto, e ao conferir isso, ele perde credibilidade. E, sinceramente, é preferível para o advogado ganhar em credibilidade, sendo de fato muito honesto com o que se passou no curso do processo, principalmente se ele pretende ser um frequentador das tribunas, porque é isso que se espera dele, credibilidade. E é a partir da coerência dos aspectos fáticos que ele mostra, né? O fato de que tudo que ele traz em contra-eco com o que está no processo é que ele vai adquirindo, conquistando essa credibilidade. Isso marca, viu? Não se iludam, isso marca. Como eu sei que nós também ficamos marcados perante os advogados. Eu fui advogada, eu sei. Eu, quando ia para as audiências, eu ia super cedo, porque eu advoguei para reclamada, então imagina perder a hora da audiência, era impossível, né? Então eu ia com muita antecedência. E uma das coisas que eu nunca deixei de fazer era entrar nas salas de audiência antes para sentir, ou ver quem era o juiz, aqueles que eu já conhecia, e quando eu não conhecia, eu ficava um tempo para sentir o terreno. E isso também é algo que os advogados podem fazer em relação às câmaras. As câmaras têm tendências, as câmaras têm posições que elas já adotam, as câmaras têm precedentes, as câmaras julgam regularmente esses temas. Pesquisar os precedentes da Câmara é outra medida muito interessante que o advogado pode fazer. Inclusive, levar os precedentes para a tribuna. Chamar a atenção dos desembargadores que compõem aquela sessão de que já houve um caso similar, que houve um caso idêntico, que houve um caso semelhante e que já foi julgado da forma como o doutor defende no seu recurso. Isso, olha, faz muita diferença, porque a Câmara também busca manter uma coerência. Não que a gente não possa mudar de opinião, não que a gente não possa rever nossas posições. Isso, aliás, em direito... é o mais natural. A gente vê aí como os tribunais superiores mudam e modulam posições. A partir de agora mudou, não é mais assim, a prescrição do FGTS. Isso é natural, isso é íncito à própria ciência do direito. Mas existe uma tendência a se manter uma coerência. Então, a pesquisa de casos precedentes, que é feita sem grande dificuldade também no site do tribunal, aliás, navegar no site do tribunal é uma grande dica. Tem advogado que sequer súmula do tribunal sabe que existe, que o TRT da 15ª Região possui súmula e possui mais de 100 súmulas. Doutora, nunca nos aconteceu isso, a live está tão Olha, eu fui respirar, porque se deixar, eu vou falar 2 dias aqui. Cuidado, hein? Não, e o impressionante, doutora Dora, que a gente estava já com 40 e tantos pessoas assistindo, e imediatamente caiu, voltou, e a gente já está com mais de 21. Só para eu não cometer a mesma gafe também para a doutora
ficar ciente, o desembargador doutor Zanella está nos acompanhando, eu vi Que legal! pelas mensagens aqui. Eu pedi dicas aos mais experientes, né? E ele foi um dos que me deu, porque ali, gente, eu aprendo muito. Eu realmente, assim, a sessão, para mim, é o ápice da minha atuação no tribunal, é o momento que eu mais gosto, como no primeiro grau, para mim, era audiência, né? Eu brincava que quando eu fui titular aqui em São José dos Campos, que se todos os juízes quisessem que eu fizesse todas as audiências realizadas no fórum, isso fosse humanamente possível, eu faria. E, para mim, algo similar à audiência é o dia da sessão de julgamento. Eu aprendo muito com as sustentações orais. Eu aprendo muito ouvindo os meus pares falando. E, assim, de fato, o engrandecimento profissional na minha carreira, que essa oportunidade me dada há muitos anos atrás pelo doutor Luiz Roberto Nunes, que é desembargador hoje da 8ª Câmara, é algo que eu vou agradecer muito. E sei que foi o doutor Flávio Cooper, que era aqui do Vale, muitos talvez tenham até conhecido ou tido pais que foram alunos dele, porque ele foi professor aqui na região há muitos anos atrás. Eu fui indicada para o doutor Nunes pelo doutor Flávio Cooper e fico muito feliz, porque realmente foi uma oportunidade muito grande que eu tive, que eu tenho tentado aproveitar da melhor forma possível. Sim. Então, deixa eu já mandar o meu abraço também para o doutor Zanella, que está acompanhando. Né? Estamos aí virtualmente. Manda o meu abraço, doutor Zanella, muito feliz de tê-lo aqui. Tem outros magistrados também. Decano, né? Alguém super antigo lá do tribunal. Ele já deu um joinha aí, doutora Dora, já mandou um joinha. Legal. Então, doutora, como a gente dizia, engrandece muito o tribunal. Eu até, no meio da live, estava dizendo que quando mudou a minha advocacia, participar do tribunal, de pegar teses. Hoje eu posso dizer que no escritório, as nossas ações de indenização por doença do trabalho, elas estão totalmente diferentes. Estão totalmente repaginadas, porque a gente está buscando fazer já de acordo com o tribunal, com o que o tribunal vem decidindo. Então, isso já facilita todo o trâmite do processo. E olha, se tem uma natureza de ação que essa dedicação é imprescindível, são as ações relacionadas a doenças e acidentes, né? Não só porque, infelizmente, existe um volume muito grande de processos com essa natureza. E, aliás, quando eu vim para Jacareí, que eu acho que foi final de 2014, comecei, porque eu cheguei a ficar um tempo atuando em Jacareí antes de voltar a atuar no tribunal e ficar por tanto tempo lá agora fixada, me impressionou bastante como em Jacareí, que eu sei que é um dos municípios nos quais o doutor atua, tinha um volume enorme de processos envolvendo doenças e acidentes. E são processos que exigem uma especialização. De fato, exige uma especialização do advogado, existe uma especialização óbvia do perito, né? Exige uma especialização do magistrado. A gente tem que realmente dar muita atenção a esses casos. Sim, perfeito. E doutora, pegando o complemento do final da live passada, a postura, isso eu tenho comigo e também agradeço a doutora, porque eu cresci muito com a visão que a doutora tem em audiência. Já fizemos diversas audiências juntos em Jacareí, e a doutora, eu sei que preza muito pela conduta do advogado na questão da educação. Quando a gente diz na tribuna de você cumprimentar tanto o presidente, cumprimentar os demais desembargadores, os juízes, eu nunca esqueço, nós temos que cumprimentar também o servidor que está ali. Exatamente. Nós temos o Ministério Público. Porque eu até brinco quando eu faço as explanações para audiência, às vezes o advogado não é na maldade, mas ele chega tão afoito para aquele momento que ele só consegue ver o juiz. Ele só vê o juiz. Mas é por isso que a gente tem que buscar calma, chegar lá com antecedência, ir se ambientalizando na Câmara. Na hora que você for fazer, é de bom tom você cumprimentar os servidores. Eu cumprimento também todos os colegas, os advogados que estão lá, embora nós já estamos nos falando ali nos corredores e tudo mais, mas também, né, aqueles que você não teve oportunidade, é o seu momento de fala, ir ali cumprimentar todo mundo. Então, assim, a postura, ela é fundamental. A postura que você tem que ter no tribunal. E até comentava com a doutora, os advogados, aí eu falo aí para os meus colegas advogados,
nós temos que entender que a decisão que nós estamos recorrendo, o nosso recurso, ele é em face da decisão. Exato. Então, O magistrado atuou ali, mas é uma decisão que deve ser contestada, digamos assim, né? a Não a decisão figura, a deve... pessoa dele. Exato. O que a gente contesta é a decisão. Evidentemente, se tem um cerceamento de defesa, algo nesse sentido, demonstre razões recursais, levante isso na tribuna. Agora, se tem alguma conduta do magistrado, pessoa física do magistrado, existem os outros meios, né, doutora Dora? Existe corregedoria. Então, assim, não é no momento da tribuna. Então, às vezes, o advogado tem que conseguir fazer essa diferença, porque às vezes ele joga toda aquela emoção que ele tem do contexto de uma audiência e ele não vai atingir o objetivo, que é rebater a sentença. Você vai ficar rebatendo conduta do magistrado e não é o caminho. Ainda que existam outros, e aí é outra esfera, mas para aquele processo, sustentação oral, é para você falar de um cerceamento ou de uma tese que não foi acolhida, o magistrado não entendeu da mesma forma a prova que foi produzida. Então, isso é uma questão que nós, advogados, temos que ter muito claro. Passar a visão daquilo que a gente recorre da decisão. Então, o nosso Exato. ataque é a decisão. Exatamente, exatamente. Se não me engano, quando a gente estava finalizando, né, na conexão anterior, eu estava falando sobre a postura durante a sustentação e falando sobre o resumo, a necessidade de ser breve. E uma coisa que eu acho importante também falar é que, no final, é importante ter uma conclusão. Né? Reiterar novamente o que se pretende, pretendo a reforma, pretendo a anulação da sentença, num caso, por exemplo, de cerceio, que se alega uma nulidade de prova pericial. Então, no final, ter esse desfecho também, que mostra a objetividade daquilo que se almeja com a interposição do recurso. E teve um ponto que eu queria ter falado, mas aqui na live é tudo muito assim espontâneo, isso é o gostoso dela, mas que eu acho técnico e fundamental, que é a questão do quinto, que é muito importante para quem vai sustentar no tribunal. Quando a gente faz a inscrição, quando o advogado faz a inscrição oral, inscrição para sustentação oral e forma-se essa lista, ele não só deve estar lá presente mais cedo, e aliás eu vejo que muitos chegam de fato mais cedo, conferem a lista, verificam se está tudo ok, talvez checam a questão da representação processual e lá permanecem. Pode acontecer dele ter sustentações até em mais de uma Câmara no mesmo dia, porque como as câmaras geralmente realizam as sessões às terças-feiras, alternadamente, na mesma turma, mas cada turma é composta por 2 câmaras, à exceção da 6ª turma, que tem só a 11ª Câmara. Então, na primeira turma, por exemplo, que é a turma que eu integro, estando hoje atuando na 2ª Câmara, nós temos a primeira Câmara e a 2ª Câmara. Então, cada Câmara utiliza quinzenalmente da sala de sessão para realizar seus julgamentos. Então, é importante os advogados chegarem mais cedo, checarem a questão da representação, verem a ordem de sustentação e analisarem essa questão da participação deles em outras sessões, inclusive avisando. Às vezes, você pode até avisar um advogado que está ao seu lado, que vai fazer uma sustentação depois de você, ou se for um caso que tiver mais de uma inscrição para sustentação, avisa o seu colega que vai sustentar no mesmo processo da sua ausência. Por quê? Porque se você, advogado, se inscreveu, mas está ausente da sala de sessão e acontece o término das sustentações e o julgamento de 1/5 dos processos da pauta, você perdeu a faculdade de sustentar naquela ocasião. Então, tem que ficar muito atento a isso. E isso é importante também até num processo em que haja mais de uma inscrição. Porque se houver mais de uma inscrição e chegar naquela hora da sua sustentação e o outro advogado não te esperou, te esperou, mas chegou o 5º, ele tem o direito de sustentar o processo independente da sua presença, porque o 1/5 da sessão já foi julgado. Então, esse é um detalhe, digamos, técnico, né, que é muito importante quem sustenta no tribunal saber. Seja por causa do horário que se deve chegar e também pela permanência ali na sala de sessão ou no entorno dela. E se tiver que sair, que avise. Sim, mas e é aí que é onde novamente vem a questão da postura. Por quê? Eu digo que eu já cheguei a ter 3 sustentações em turmas diferentes lá.
Então, é muito comum, os servidores estão acostumados de você chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, mas como você já vê que você está mais ou menos no meio da lista, você fala, mas eu tenho uma outra que eu estou meio próximo lá na segunda, depois eu estou lá na sexta. Então, os servidores, eles estão acostumados com isso. E aí vem o Sim. princípio da cooperação, né? Muito tem se falado. E Opa, eu já maravilhoso, vi... que aliás eu espero que cada vez mais a gente Cada... coloque em prática. Pois é, mas eu vejo que lá, eu já vi servidor indo lá avisar o advogado, porque lá já estava encerrando. Então, assim, para não perder, o advogado que avisou e falou, olha, estou em outra Câmara, é comum, é E diferente é de uma uma audiência. colaboração, realmente, eu diria que é um ambiente onde a gente vê bastante cooperação entre os colegas. Isso é muito Bom, bonito de ver lá no tribunal. aqui a professora Luana Romani, ela colocou exatamente isso. Uma vez ela foi sustentar e ela estava com a bebê de 2 meses, tinha que amamentar, e os colegas avisaram que quando ela foi chamada. Então, assim, os colegas também, você tem um bom relacionamento ali, um colega te avisa, o servidor. Só que, assim, tudo isso, ao meu ver, é conquistado, né? É a sua postura. Se você chega num dia lá e já chega com os dois pés na porta, não tem, né, buscar entender o lado do outro, você também não vai Sim, esperar o isso é mesmo. na vida, né? Isso Isso é é em na qualquer vida. relacionamento. É uma questão de respeito, de empatia, de olhar para o outro, né? Ser educado. É o mínimo, na verdade, na minha concepção, é o mínimo que a gente deve fazer. É que Porque às vezes as pessoas, hoje em dia, sei lá, estão tão desnorteadas que quem age assim a gente até louva, né? Porque nem sempre a gente vê esse tipo de conduta. Mas para mim é a conduta mínima a ser esperada. É, infelizmente, essa conduta mínima, como a doutora falou, acaba se tornando um diferencial, né? Infelizmente, era para ser o básico de todo mundo, né, doutora? uma coisa que eu queria comentar também, teve um momento lá na outra live que eu estava falando sobre a importância de estudar os precedentes e lançar mão de trazê-los, né, para a sessão durante a sua sustentação, no intuito até de reforçar a sua tese. Mas e quando os precedentes daquela Câmara são contrários à sua tese? É melhor nada falar sobre eles, simplesmente silenciar, ou ainda assim seria interessante pesquisar além da Câmara? Pesquisar outras câmaras do tribunal que se debruçam sobre o mesmo tema, pesquisar o Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria. Eu vejo que muitos advogados, às vezes, quando vão sustentar, já sabem que na Câmara aquela matéria foi tratada e que a posição que normalmente vem prevalecendo não é a que lhe favorece. Mas, ainda assim, eu vejo que eles trazem as posições diferentes, eles reconhecem que aquele tema na Câmara talvez não esteja sendo analisado da forma como ele sustenta, da forma como ele defende, mas que existem julgamentos diferentes. Então, acho que quando o advogado se depara com isso, talvez em vez de simplesmente silenciar, porque tipo não seria vantajoso para mim mostrar que a Câmara em precedentes vem julgando contra a minha tese, mas mostrar que isso está acontecendo e, de repente, chamar atenção para o fato de que, naquele seu caso concreto, há algo que o distinga dos outros. Há algo que diferencie e que deve ser observado para, de repente, rever aquele posicionamento nesse julgamento. Ou então até chamar a atenção da Câmara para talvez a necessidade de rever como um todo o seu posicionamento. E aí, municiando a sustentação de posicionamentos que estão sendo adotados nas outras câmaras, né? Entendimentos que atualizados de preferência, né? Porque não dá para querer falar de uma decisão do TST de 2002, mas trazer decisões importantes que tenham sido dadas sobre aquela matéria, seja no TST, seja no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo muitos advogados fazerem isso e deixarem na nossa cabeça uma pulguinha. Às vezes, naquele caso em si, talvez possa até seguir o posicionamento que a Câmara adota, mas às vezes a gente pensa nisso depois. Entendeu? Eu acho que é uma dica que eu deixaria. Não deixem também, mesmo que os precedentes da Câmara não lhes sejam favoráveis, de trazer outros, de conclamar a Câmara para uma revisão, porque isso acontece. Isso é possível de acontecer. É verdade? E dando de exemplo, doutor, uma vez eu estava numa sustentação e a minha sorte, vamos dizer assim, é que eu estava prestando atenção nas outras sustentações.
E, por coincidência, era um processo, sabia o advogado da parte contrária, e ele foi sustentar. Só que não era, ele ia sustentar no dele e depois comigo. No que eu não era patrono, o valor de condenação na Câmara ali foi coisa de 20 mil a mais no que ele sustentou. E eu vinha sustentar na sequência. Na minha sustentação, estava sendo mantido o valor de condenação que foi arbitrado na sentença. A sua perspicácia de ficar atento aos casos lhe trouxe mais um argumento que talvez o doutor não teria utilizado se não tivesse permanecido ali no recinto, né? Não, com certeza. E foi alterado no começo da outra live, até teve alguém que comentou assim, acho que foi uma pergunta para a doutora, ou para mim, não sei, que os votos normalmente já chegam prontos, obviamente, porque já se estudou o processo, é uma proposta do voto, né? Depois da sustentação que se mantém, pede vistas, então é o normal o voto chegar com a sua proposta pronta. Mas, aí perguntaram, já viu alterar? Já tive comigo. Essa semana, na sessão de terça-feira, eu fui num dos adiados e foi para alterar. Foi de 2-1, mas foi. Mas existe alteração, sim. Não, É sem difícil. dúvida. Aliás, a votação, ela só acontece nos casos de sustentação oral depois da sustentação oral ser feita. Normalmente, as câmaras permitem, até para agilizar, otimizar aquele momento e facilitar até a atuação do advogado, a antecipação do dispositivo pelo relator. Então, apregoado o caso, o relator adianta o seu dispositivo, até para o advogado verificar a conveniência, dependendo do resultado do voto, de sustentar ou não. Muitas vezes o voto vai justamente, né, ao encontro do que ele almejava. Então, ele não tem mais interesse de sustentar, principalmente se questionando se não há divergência, os demais votantes disserem que acompanhariam sem nenhuma restrição. Havendo alguma divergência, pode ser interessante sustentar, porque em que pese nós recebamos com antecedência os votos, os processos são analisados por nós, às vezes até muito próximo da data de sessão. Então, não raro, às vezes a gente vai para a sessão com dúvidas em alguns processos e conversando, digamos assim, nos bastidores entre nós, sobre, de repente, relativizar alguma coisa ou majorar uma reparação por dano moral que a gente vai debatendo. E quando tem sustentação, eu, pelo menos, eu releio todos os meus votos de processo de sustentação. Até porque, depois da sustentação, o presidente dá a palavra ao relator novamente. Né? Eu antecipo o dispositivo, o deciso, o advogado faz sua sustentação nos 10 minutos e o presidente da sessão retorna a palavra para o desembargador, que faz, digamos assim, até uma defesa do seu voto, né? Argumentando a partir daquilo que da tribuna foi exposto, ou trazendo alguns elementos que estão no corpo do voto que ele considera importantes. E, como eu disse, durante aqueles 10 minutos e também enquanto o relator está falando, todos os que vão votar estão ali olhando o processo. Então, não se iludam. O poder de influência de uma sustentação oral é bem grande. E batendo uma dúvida, a vista vai ser pedida, revendo alguma condenação. Muitas vezes, eu acho que o doutor já deve ter estado em sessão em que eu debati, porque eu acho que a questão da valoração de dano é bem complicada. E às vezes a gente fixa um valor mais alto, alguém discorda, a gente pontua porque naquele caso, de repente, ultrapassou os parâmetros, né, normalmente utilizados pela Câmara. Então, eu acho que realmente exerce bastante influência e o julgamento só se concretiza ao final da votação. Então, o relator normalmente mantém seu voto ou já pede ele vista para rever e caso ele mantenha, vai ser dada a palavra ao revisor, que dirá se acompanha ou não, e vai ser dada a palavra ao terceiro votante. Somente após esse momento é que o processo está julgado. Então, essa ideia, que aliás está dentre aquelas justificativas que alguns advogados me deram, quando eu comecei a perguntar por que eles não sustentavam no tribunal, eu acho que é só uma formalidade, o voto já está feito, todo mundo já viu antes. Não se fiem nisso. Façam, exerçam a sua atuação até o fim, porque ela tem um poder de influenciar, sim. Doutora, antes de
de a gente caminhar, eu acho que, para o último assunto, que senão nós vamos passar a noite aí conversando. Eu só queria fazer uma pontuação aí, vindo mais para a parte prática, tá? Porque isso eu fui pegando lá, que, como a doutora disse, o relator ele apresenta a proposta de voto, o advogado vê a necessidade de sustentar ou não. Se ele for sustentar, nos 10 minutos dele, regimental, tem até muitos desembargadores que falam assim, doutor, então você tem a palavra no tempo regimental. Aí se a pessoa não sabe o tempo previsto no regimento, ela já vai... Exatamente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, nesses tempos, nesses 10 minutos regimental, por ser uma prerrogativa do advogado, não existe, eu posso dizer, não existe interferência. Os 10 minutos são nossos e não tem interferência dos magistrados, dos desembargadores, do Ministério. Não tem. Você cumpre os seus 10 minutos. Você cumpre Esses a sua 10 fala, minutos, de fato, eles são dados. Se você quer falar 3, 4, você cumpre a sua fala ou 10 minutos. É um ou outro. Isso não tem interrupção. Mas uma dica prática é quando volta para o relator, seja para justificar ou para colher os votos, nós temos que ver que a nossa sustentação já foi. Meus 10 minutos já acabou. Eu falei 3 minutos. Então, eu vou voltar para eu ter mais 7? Não, já acabou. Então, não tem, da mesma forma que o advogado não foi interrompido, quando volta para o relator justificar o voto dele, o advogado também não interrompe o relator. Dicas sobre o que evitar. Quando começa esse debate, ou o relator está apresentando os fundamentos agora do corpo, da parte de fato da fundamentação do seu voto, evitar interrompê-lo. Não pode, inclusive. A sua palavra, como o doutor mesmo salientou muito bem agora, já lhe foi dada. Se o doutor fez uso dos 10 minutos ou não, foi uma decisão sua. O relator tem a palavra, está expondo as suas razões de decidir. Começou, de repente, um debate. O advogado tem que se conter, talvez seja difícil, mas ele tem que se conter para permanecer, e ele deve permanecer na tribuna, paramentado até o fim do julgamento, ele tem que permanecer ali em silêncio. Ele só fala se alguma pergunta lhe for dirigida, e eu já vi isso acontecer. Até em função da necessidade de se localizar algum documento, ou algo que teria sido dito na tribuna e que, olhando o recurso, não se encontra, e aí, de repente, a gente pede para ver se ele pode apontar onde estaria, se é no recurso, se foi nas contrarrazões, né? Porque, às vezes, a parte é recorrente e também é recorrido. Então, nesse momento, se lhe for questionado alguma coisa, ele tem e deve, inclusive, por isso é bom estar muito preparado, ele deve falar. Mas, em outra situação, jamais. Ele tem que permanecer em silêncio, aguardando os debates e aguardando o término do julgamento. Terminou o julgamento, ele se retira da tribuna e vai embora. Se tiver um outro para depois, ele até pode chamar a atenção de que tem mais um outro. Muitas vezes até a secretaria da Câmara tenta organizar, se o outro advogado tiver, pode fazer na sequência, se for na mesma sala, mas ele tem que aguardar ali e não se manifestar mais. E um outro detalhe importante, às vezes o julgamento é adiado. Como eu disse, pode-se pedir visto, o relator pode retirar da pauta. Se houve a sustentação na primeira sessão de julgamento, na sessão seguinte não se pode sustentar novamente. E se foi dada a palavra para sustentar e eventualmente se abriu mão desse direito, não é porque não sustentou na primeira que aí vai querer lançar mão disso na segunda. Também não vai poder. Isso está no regimento interno. Acho que fala que na sessão de prosseguimento do julgamento, não sei se é naquele mesmo artigo que eu já tinha lido aqui um trecho, que é o 135, mas é dito que não há sustentação oral no prosseguimento do julgamento. Acabei de encontrar aqui, é o parágrafo 4º do artigo 135 do regimento interno. Ou seja, ler o regimento interno, foi o que o doutor falou, pode sustentar, doutor, pelo tempo regimental. Se o advogado não lê o regimento para saber que é 10 minutos, como que ele vai administrar o tempo se ele sequer sabe que tempo ele tem? Perfeito. Perfeito. Né? É a preparação. Doutora, só para encerrar, então, porque tinham me pedido... Pois não, eu não consigo acompanhar, eu vejo que de vez em quando aparecem umas mensagens aqui. Mas de um modo geral... falar, olhar para frente e ler mensagem. Então... Mas de um modo geral, doutora, pegando os comentários, está todo mundo
bastante colega advogado aqui, muito grato, agradecendo pelo aprendizado. O Eu pessoal fico falando muito que é muito contente de poder dividir um esclarecedor. pouquinho do meu conhecimento. Eu brinco que eu ainda estou aprendendo para sempre, né, doutor Diego? Eu Eu acho que os acredito. grandes sábios aprendem todo dia. E eu sou uma dessas, eu sou uma esponjinha que eu aprendo muito, inclusive com os advogados. Então, e dividir, compartilhar conhecimento é tão importante, né? E nós, que seja cada um na sua função, somos parte do judiciário. E quem ganha com isso é nós mesmos. E É a estamos advocacia. precisando tanto fortalecê-lo, né? Estamos Pois é. precisando nos unir tanto na defesa da instituição, do poder judiciário em si, desse poder que, junto com os outros dois, compõe, né, toda a nossa república. Então, assim, sem dúvida, o respeito ao advogado, essa partilha de conhecimento. Eu nunca tive problema. Inclusive, às vezes alguém falava, mas você fica explicando muito para os advogados, às vezes sua audiência parece até uma aula, mas eu sempre brinquei e falei assim, olha, quanto mais eles aprenderem, sinceramente, me ajuda. A mim ajuda. Eu gosto de advogado que me incita a pensar, que traz tese nova, que sabe se portar na audiência, que entende de ônus da prova fundamental. Aliás, assim, advogado que vai militar nessa parte de audiência, tem que entender ônus da prova. Né? Então, eu acho que quanto mais capacitados os advogados estiverem, melhor. Da mesma forma que eu imagino que seja assim que os advogados nos enxerguem. Quando vem que um juiz atualizado, que conhece a jurisprudência, que está em sintonia com o posicionamento do seu tribunal, ou que tem teses jurídicas muito boas, isso dá uma segurança para o advogado. Acho que, às vezes, até o próprio cliente percebe isso. Né? Às vezes, numa troca de olhar, eu sinto, muitas vezes eu senti uma empatia do cliente comigo, talvez, na audiência. Talvez um pouco por causa disso, esse hábito que eu tenho de exteriorizar o que eu penso, o conhecimento que eu tenho, recorrendo sempre à lei, embasando muito tudo que a gente faz, que é o que o advogado também tem que fazer. Doutora, Olha o doutor Marco Antônio Folegatti. Olha, que legal! Também chegou aí. Que legal. Grande abraço, doutor Folegatti. Doutora Dora, só para encerrar então, porque senão a senhora não vai querer nunca mais fazer uma live comigo, que eu te pedi 1 hora, a gente já está indo para 1h30. Se a senhora pudesse resumir o grau de importância que a doutora vê com memoriais, se acha interessante, quanto tempo antes? Olha, eu acho legais os memoriais também, sinceramente. E acho que assim, o quanto tempo antes também é bem importante. Eu, por exemplo, vou até começar ilustrando um caso que aconteceu ano passado. Eu fiquei quase 1 ano substituindo no mesmo gabinete e, de repente, recebi um comunicado da secretária que tinha um escritório que vinha de São Paulo, queria me trazer memoriais, se podia marcar, autorizei e eles vieram. Trouxeram os memoriais, era um caso bastante importante, um processo até oriundo da Justiça Comum, o advogado falou um pouco comigo, me apresentou os memoriais, e aí eu achei estranho, porque, via de regra, os advogados nos trazem memoriais quando os processos são pautados. Quando eles são pautados, quando eles são inseridos na pauta, isso significa que nós já analisamos o processo, já nos debruçamos sobre o caso, já elaboramos um voto e já encaminhamos esse voto para aqueles que, na composição daquele julgamento, participarão do julgamento daquele caso. E é interessante porque, não raro, os processos em que os advogados sustentam ou trazem memoriais são casos que ficam meio que marcados na nossa memória. Até porque é aquilo que a gente conversou no início. Existem casos e casos. E, geralmente, os casos em que tem uma relevância, uma pertinência em ter sustentação, ele foi um caso que, na hora que a gente se debruçou, também nos chamou a atenção. Então, era bem comum, quando o advogado vem sustentar comigo, eu já lembrar daquele caso quando ele começa as primeiras palavras. Eu falo, aquele da prescrição total com base no regramento interno da empresa, aquele... E os advogados, às vezes, se impressionam, mas é porque foi importante para ele e foi importante para nós. E eu falei assim, gente, não estou entendendo que processo é esse, veio da Justiça Comum. E, de repente, eu perguntei, mas, doutor, esse processo está na pauta? Ele falou, não, doutor, ele foi distribuído para o gabinete tem 1 ou 2 semanas. Eu falei, olha, doutor,
tudo bem, o senhor me trouxe os memoriais, já expôs todos assim, seus argumentos, estou vendo que o processo é importante, vou dar uma atenção para ele, mas devo lhe dizer com toda a franqueza, nesse momento que o doutor está vindo, acho que era setembro do ano passado, nós passamos uma fase com uma distribuição enorme de processos diariamente para o tribunal. Eu estava, acho que em setembro, analisando os processos que tinham chegado no gabinete, talvez final de junho, julho. Ou seja, pela cronologia da chegada dos processos no gabinete, tem toda uma sequência, os sumaríssimos têm um prazo mais curto. Provavelmente, quando eu fosse me analisar aquele processo, já teria, quiçá, uns 2 meses do dia que ele foi trazer o memorial para mim. E da data que eu analisei o processo para inclusão do processo na pauta de julgamento, isso poderia levar talvez mais 2 ou 3 meses. E dependendo da Câmara, talvez mais tempo ainda. Porque a segunda Câmara é uma Câmara relativamente célere, digamos assim. Ela não tem um passivo muito grande de processos para ser inseridos na pauta. Então, não leva 9 meses da liberação do voto pelo desembargador ou pelo juiz para o processo ser pautado. Então, quer dizer, o memorial, que é uma memória do processo, está aí o próprio nome, ele tem que ser levado para o desembargador ou deixado no gabinete ou entregue pessoalmente relativamente próximo à data daquele julgamento. Porque da mesma forma como eu lhe disse, doutor Diego, que eu reviso todos os meus votos nos processos que têm sustentação oral, até para me preparar, haja vista que na sessão eu também vou fazer a sustentação das minhas razões de decidir, eu tenho que estar preparada para isso, os memoriais exercem a mesma influência sobre a minha pessoa. Então, eu também revejo os processos que me apresentam memoriais, só que isso tem que ser feito no momento em que eu já vi o voto. E, geralmente, o memorial nem é só entregue ao relator. O memorial costuma ser levado a todos que vão compor aquele julgamento. E se ele é levado, como nessa hipótese que eu trouxe para ilustrar, no momento em que sequer tem uma composição definida, a única oportunidade que o advogado vai ter, pelo menos naquele momento, é de levar o memorial para o relator, para o gabinete, que poderia até não ser eu a relatora. Vamos supor que eu fosse tirar férias e que, por acaso, aquele processo fosse ser preparado para passar para o meu crivo no momento que eu estivesse fora. Então, poderia até ser que tudo que aquele advogado argumentou comigo naquele dia caísse por terra, porque não fui eu que acabei pegando o processo para relatar. Então, memoriais acho válido, necessário entregar na mão do desembargador, na mão do juiz, fazer aqueles que a gente chama de embargos auriculares, tentar... Pode ser muito legal se for um caso realmente relevantíssimo, mas não acho que em todos os casos seja necessário, principalmente porque vai haver a sustentação oral depois. E esse é o momento, digamos assim, apto, né? O momento ideal para isso. Mas também com uma certa proximidade, mas não em cima da hora. Porque também já me aconteceu de estar chegando em Campinas para a sessão, que vai começar 9, 9h30, e o advogado querer, naquele momento que eu estou chegando, 10 minutos antes do início da sessão, vir falar comigo, me entregar memoriais, querer, inclusive, argumentar alguma coisa. A gente tem pequenas atividades a fazer, a realizar antes da sessão, nem sempre a gente tem um tempo para dispor para ele. Deixar o memorial escrito, tudo bem, eu vou levar para a sala de sessão, como normalmente eu, inclusive, levo todos, gosto até de fazer referência a ter visto o memorial. Nessa sessão de videoconferência, o doutor viu que eu fiz referência aos memoriais juntados pelo banco e à infinidade de jurisprudência que acompanhou os memoriais, por uma falha minha de não ter visto memoriais protocolados muito próximos do horário da sessão, não fiz referência aos memoriais da advogada da parte autora, mas se eu tivesse visto, eu teria feito, porque eu acho que é um respeito ao advogado a gente demonstrar que viu que memoriais foram protocolados, mas tem que ter cuidado exatamente com esse momento. E também memoriais que sejam um breve resumo, né? Eu já recebi memorial que estava encadernado, que quando eu olhei, eu falei, ai, que medo! Que processo é esse, né? Que eu tenho que ver aqui, porque tinha 150 folhas de memorial, então memorial também não é para isso, né? Aliás, ser sucinto, ser objetivo, entender bem quais são os pontos cruciais, isso faz muito a diferença, muito. Doutora, até acredito que deva ter advogado que, como nunca fez sustentação, talvez não saiba o que são os memoriais. Então, eu vou resumir
os memoriais, ele seria praticamente, entre aspas, um resumo daquilo do seu recurso, né? Então, o núcleo mesmo do seu recurso, sem citar muita doutrina, é mais o foco mesmo das questões fáticas e um ou outro julgado, embora você possa ter colocado 3, 4 no seu recurso, mas pega um de mais importante, os precedentes que a doutora citou, bem enxuto. Eu gosto de fazer memoriais de, no máximo, 2, quando muito 3 laudas, não passo disso. E eu já preparo os memoriais voltado à sustentação. Então, aquele Exatamente. advogado que já estudou e já fez os memoriais, a sustentação dele está pronta. É só ele ter a didática da fala e não ler, mas a sustentação dele está pronta. Então, é a questão de a gente otimizar o tempo. Se você faz um serviço bem feito, você reaproveita aquele ato o tempo inteiro. Com certeza. Então, Os memoriais podem servir, por exemplo, daquilo que eu disse, não de um texto para ser lido da tribuna, mas de uma referência a ser buscada para não se perder, talvez, naqueles 10 minutos e fazer o melhor aproveitamento do tempo. Então, tipo, o memorial ele serve para você ir pontuando e ter uma sequência lógica, porque esse raciocínio lógico ele também é fundamental durante a sustentação, né? Perfeito. Doutora, eu só posso te agradecer pelo aceite. Aqui a gente está pelo IBPJURA, instituto que a gente criou, visando mais essa questão prática mesmo dos advogados, porque a gente quer que todo mundo cresça, que evolua. E Parabéns. Eu deixo os nossos agradecimentos, deixo de portas abertas. Se a doutora futuramente quiser ministrar curso, nós estamos abertos aí, doutora. O difícil é tempo. Não fala isso que meu marido me dá um cartão amarelo aqui em casa se eu inventar mais alguma coisa para fazer. Eu tenho muita vontade, sabe? Eu já dei algumas aulinhas para algumas pessoas que estavam em preparação para concurso. Gosto bastante. Aliás, acho que assim, quando a gente se prepara para dar uma aula, mais uma vez nós estudamos e ganhamos muito com isso também. É que hoje, na minha dinâmica de vida, não digo exatamente hoje na pandemia, que ela, aliás, se potencializou muito, a dinâmica está mais difícil do que nunca, mas no dia a dia tem sido bastante difícil. Mas quem sabe os meninos mais para frente, maiores, né? Eu não vá contribuir com essa parte, que eu tenho certeza que eu tiraria muito prazer disso, me realizaria muito da aula. Eu não tenho dúvidas, doutora. Dá para ver o quão humano é a forma que a doutora passa. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? O intuito é mostrar a prática, como faz, né? A doutrina a gente vai estudar aí numa pós-graduação, a gente teve a base na faculdade. Mas, assim, infelizmente, a faculdade, a doutora foi advogada, nós nos formamos e somos jogados no meio dos leões. Né? Eu digo que assim, tem um abismo muito grande entre o que a gente aprende na faculdade e o que a gente vai encontrar na prática. O estágio tem a finalidade de minimizar um pouquinho esse abismo, mas nem sempre ele proporciona tudo o que seria necessário. Então, nós somos meio lançados aos leões, né? Sim, e a prática ela é fundamental, né? A gente tem que entender bem a prática, e a prática é a prática, né? A palavra própria diz, então é praticando que a gente vai fazendo, mas se municiando, fazendo cursos. Eu acho esse curso que o doutor criou com esse instituto fundamental no sentido de dar um suporte para os advogados, né? Justamente com essa conotação prática. A gente volta na doutrina, a gente analisa a doutrina, que pode ser buscada nos livros, ser estudada sozinho, mas a gente traz um viés diferente, a gente traz a doutrina para a prática, a gente instiga uma reflexão crítica, a gente estimula o desenvolvimento de teses e posições, né? E nós, da magistratura, dependemos muito desse estímulo que o advogado traz das teses, né? Então, um advogado criativo, um advogado estudioso, ele faz com que as teses sejam geradas. Quem gera a jurisprudência não é o juiz, é o advogado que conclama o juiz a se posicionar sobre algum aspecto. Então, parabéns, viu? Eu podendo contribuir, gostei muito, viu? Não tinha participado de nenhuma live, já tinham me convidado para 2, mas eu não tinha visto muito tempo e a tecnologia eu não conhecia, como eu disse, eu nem tinha conta no Instagram. Mas como eu aprecio muito o trabalho do doutor, quando o doutor me convidou e falou em sustentação oral, que é algo que eu observo e tenho bastante assim, apreço pelo ato de sustentar oralmente, eu não podia dizer não. Doutora, eu fico muito honrado.
Agradeço mesmo de coração. Para mim, mesmo fora do BPJUR, é uma honra, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho e pela conduta que a doutora sempre teve comigo, advogado, e reflete quando trata a mim, trata a minha categoria, né? E isso, para mim, é muito honroso. Muito obrigado, espero que a doutora não tenha ficado Obrigada. brava. Espero que todos que tenham participado tenham gostado, que tenha sido instrutivo e boa sorte na carreira. Não desistam. Não Foi desistam, vamos excelente. seguir em frente, vamos se capacitar, tá bom? Perfeito, Fiquem doutora, muito todos bem, obrigado. com Deus, com saúde, viu? E que tudo passe, que a gente possa, em breve, com segurança, né? Principalmente, que eu acho que isso é o mais importante, que a gente possa, com segurança, se reencontrar e voltar às atividades presenciais que fazem falta. Tá bom? Perfeito. Doutora, Boa muito noite. obrigado. Ótima noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada.